Fala galera, estamos aqui com mais um quadro, mais um dia do Evoque Podcast, essa mesa inovadora do mercado imobiliário. E hoje, o André e eu estamos recebendo essa dupla super especial, a qual a gente tem muito carinho, muito a aprender, que é o Fábio e o Aleixo da Remax Casa Nova. Sejam muito bem-vindos. Por favor, se apresentem. Bom, obrigado pelo convite, primeiramente, Bruna e André. É um prazer a gente estar aqui. A gente tem uma admiração, a admiração é mútua, na verdade, né? E recíproca. A gente tem um grande carinho pelo Ego. A gente tá crescendo junto, na verdade, né? Começou meio que parecido é, na mesma época. E é legal a gente ver o crescimento das pessoas que a gente admira, né? Então, os que a gente vê aqui com o maior prazer quando você convidou, foi a hora, a pessoa tinha que, né? É uma honra pra gente receber vocês aqui. Bom, quer que eu me apresente agora? Quer falar um pouquinho da minha história ou deixa o Aleixo se apresentar primeiro? Deixa ele se apresentar e eu já pergunto, você me conta aí da sua história. Bom, eu sou o Aleixo, né? Falo um pouquinho demais, hein? Mas qualquer coisa você corta o microfone. Qualquer coisa pode cortar. Eu sou o Aleixo, nós somos parceiros de negócio há 4 anos e meio. Vamos fazer 5 anos, né, Fábio? Isso aí. E eu, enfim, vim da Bahia para cá, sem saber onde eu estava, Baiana retada. para onde eu estava vindo, mas eu coloquei uma mochila e vim para poder desbravar Campinas e região. Isso aconteceu há 4 anos atrás. Antes disso, eu já trabalhava na Remax, eu trabalhei como corretor, eu trabalhei como gestor de equipe logo depois. Depois eu fui vender franquia em Salvador. Desafio. Lá no grupo Gente, Não, no Grupo Bahia. no grupo País. Grupo Bahia do Quero. E aí vendi durante 2 anos, fiquei vendendo franquia e, enfim, e depois eu vim para Campinas aqui fazendo essa parceria com o Fábio ao longo desses 4 anos. Não era da corretagem, como a maioria das pessoas, e entrei para esse mundo há cerca de 8 anos, 9 anos que eu estou aí no mercado imobiliário. Que legal. Então conta um pouquinho aí pra gente como que é a tua história aí, Fábio. Como é que você veio parar nesse universo? O que que você fazia antes? Eu vou contar da entrada do mercado imobiliário para frente. Tá bom, tá bom. Mas O Fábio tem cara de ser de TI. Japa, né? posso até contar uma historinha aí, né, no último quadro sobre isso, porque eu já tive que correr do Cresce falando que eu era do TI. Já. Mas então, entrei no mercado imobiliário em 2007, né, no mercado primário de lançamentos. Trabalhava numa importadora de material de informática com venda, né, propriamente falando. E recebi um convite de uma amiga pessoal para poder entrar no mercado imobiliário. Na época estava um boom para poder fazer lançamentos. E foi lá em Vitória que eu fui o primeiro lançamento que eu fiz foi em Vitória, no Espírito Santo. Vi uma oportunidade, né, de ser realmente autônomo, né, de fazer o meu resultado, de correr atrás. E peguei, né, fiz as malas e fui para Vitória. Fiquei lá 9 meses como corretor. Voltei para São Paulo, isso em São Paulo, né? Eu não sou de Campinas, eu voltei para São Paulo, fiquei ainda mais um ano e alguns meses como corretor em São Paulo. Recebi um convite para montar uma equipe de corretores no Sul, né? No Rio Grande do Sul. Nossa, do Espírito Santo pra São Paulo, pro Rio Grande do Sul, tá? Do Rio Grande do Sul, aí eu fui para, né, pra morar lá um tempo. Daí tinha que, não era só fazer um lançamento e ir embora, né? Era para montar uma equipe de corretores mesclados com paulistas e gaúchos. E aos poucos, né, os paulistas foram montando para São Paulo, e então tinha que ter uma equipe já formada de gaúchos para a incorporadora que eu prestava serviço. E fiquei lá, isso foi em 2009, finalzinho de 2008. Fiquei até 2013 morando no Sul. E aí em 2013, 2011, né, eu estava numa incorporadora. Em 2011 recebi um convite de uma outra incorporadora para montar uma equipe também de corretores no Sul. Saí da primeira incorporadora que comecei o mercado como corretor, né, já estava como superintendente de membros nessa época da Regional Sul, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Em 2011 fui para essa incorporadora e fiquei ainda montando a equipe do Sul para ela até 2013, quando eu recebi o convite para também montar a mesma equipe, né, de corretores em São Paulo, Minas Gerais e Goiânia. Então aí eu voltei para São Paulo em 2013 e fiquei nesse eixo, né, Centro-Oeste, Sul, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
2015, assumi também Norte e Nordeste. Aí já era um superintendente geral pela incorporadora. Brasil inteiro. Quase vai clientes, corretores diretos da House, mais os parceiros, né? Então tinha uma equipe bem grande. E aí em 2019, né, que eu conheci a Remax. Eu conhecia por nome, sabia que era uma franquia americana, tinha um balãozinho com o logo, legal. Até porque quando você começou no mercado imobiliário, a Remax nem existia no Brasil. Não existe. Não existia. E era um mundo diferente, né? Que era de lançamentos, né? Aquele negócio de venda na veia, né? Pressão, aquele negócio de grito de guerra, né? Enfim. E aí em 2019, no almoço casual, eu tava almoçando com o nosso outro sócio, que é o Léo. Somos em 4 hoje lá, né? Eu, o Léo, o Aleixo, né? A Dani, que tá aqui também, que é minha esposa. A gente tava conversando lá em São Paulo, eu e o Léo falou, Fabio, tá, né, chegando nos 40, daqui a pouco a incorporadora vai substituir a gente por alguém mais barato, que faça mais do que a gente faz. Você tá pensando em alguma coisa pro futuro? E aí eu falei, eu tava montando já a Dani, inclusive, também, com a minha irmã, uma agência de turismo. Gostei muito, inclusive, é bem legal esse mercado de turismo. É gostoso, né? E o Aleixo também trabalhou com isso também no Oh, passado. E aí a gente estava começando a colocar um pé para fora do mercado imobiliário. E o Léo falou, antes de você sair de vez, procura saber sobre a Remax. Ele falou, você conhece a Remax? Eu falei, aquele do balãozinho? Isso. Por quê? Porque eu gostaria de montar uma franquia da Remax. Pesquisei sobre franquias e eu queria montar uma franquia da Remax. E eu falei, até na ingenuidade, né, que negócio só de lançamento, mas a Remax não faz lançamento, né? Digo, exatamente. Eu queria que você estudasse a possibilidade de migrar para o mercado de usados. Porque assim, se você fizer uma conta básica, você acha que o mercado de lançamento já é muito laboroso, muito dinheiro envolvido, mas a gente está com 20% da fatia do mercado. Né? E o restante é locação e venda de usados. Bacana, vou pesquisar. Pesquisei sobre Remax, gostei, legal, mas tinha um investimento, tinha a questão de mudar de novo, que eu tava pensando em fazer. Conversei muito com a Dani aí, o que você acha, tal. Tava muito em dúvida, isso foi no começo do ano, de 2019. 2019. E aí ele falou, eu vou te apresentar uma pessoa, que ele é o master franqueado da regional de Campinas, que é onde eu queria investir, no eixo Jundiaí e Campinas. Ele queria sair da capital também, que era uma pretensão nossa, né, de morar no interior, mas não muito longe da capital, né? Ele meio que casou também com nossos planos de vida de morar no interior, né? Então, vim conversar com o Remo Granata, né, que era o franqueado na época, master franqueado. Ele me explicou todo o processo, achei muito legal. Só que o que me deu o start mesmo foi o C7, que nem era C7 na época, né? A Convenção Nacional de Devia ser minúscula naquela época, né? que já era grande, era Era grande? 4.000 pessoas. Tá. Foi lá no Elmaná, lá no Taboão da Fé, não. Em Budapeste, Budapeste. Almenar, né? Almenar, isso mesmo. Fui lá, assim, aí eu vi os corretores, né, aquela energia toda, o reconhecimento, que era uma coisa que a gente sempre prevê, assim, eu e o Léo tivemos muita preocupação em premiar o corretor que merecia, que fazia por merecer. E aí, em 2019, na Convenção Nacional, a Remax me mostrou o tamanho que ela é. Aí eu falei, pô, legal, vamos estudar agora e não mais sondar, vamos fazer o estudo para viabilizar, né? E aí, em 2019, a gente comprou a franquia. Em maio de 2019, fizemos toda a reforma do prédio até dezembro de 2019. O prédio é grande, né? Vocês conhecem, então tive bastante tempo e dinheiro investido lá. E inauguramos em 4 de janeiro de 2020. E aí, o que aconteceu logo depois? Pandemia? Imagina, a gente estava naquela, né? Eu vinha todo dia para Campinas para acompanhar a obra. Não, fez um baita investimento de mudança física. Vocês mudaram então para Campinas, para região de Campinas? Ou você ainda morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Nossa, que loucura! Vinha todo dia para Campinas, sem conhecer ninguém. Ia batendo de porta em porta das imobiliárias parceiras, ver se eu conhecia alguém das antigas de lançamentos da região, para, sabe, trocar uma ideia. E em fevereiro tivemos que fechar, pandemia. Fecha tudo, Maria, isso não pode fechar, vai vir conta para pagar de qualquer jeito. Eu vinha com as portas fechadas, sentava fazendo ligações, fazia
vídeos no Instagram, no Facebook da Coreia. Tá com imobiliária gigantesca. Quantos metros tem lá? Total dá 600 metros. 590 metros. E aí a gente pensando em como colocar isso para dentro, como começar o negócio. Mas até que foi entrando corretores, estagiários que não sabiam nada. Até porque o mercado aqueceu, né? Nessa época. Muito. O pessoal começou a perceber que ele estava tendo procura. E aí, e aí a história da Casa Nova, né, na época era a rede Pro 4 ainda, que a gente vai falar com o tempo da conversa aqui, mas foi essa história até a entrada da Remax em 2019, ainda como Fábio Daniel, né, muitos me conhecem, mas agora, assim, faz muito tempo que eu não tenho contato com o lançamento, também porque a gente entendeu que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ter alguém responsável por lançamento lá na Casa Nova, se é que a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar com lançamento, mas tem que ter uma pessoa responsável lá. Eu e o Aleixo hoje, infelizmente, a gente não consegue dar com Não, ele é outro produto, né? Uma outra logística, Outro mundo, Ah. operações diferentes, mas são produtos diferentes. de tratar com o incorporador, atender esse cara também muito bem, mas ao mesmo tempo correr atrás de cliente comprador, que é totalmente frio, né? Às vezes nem sabe que precisa comprar um imóvel. A gente tá lá batendo, cutucando ele. aquela lista fria, famosa lista fria. Roda no Sapire. Corretor flexibilando, vender, né? Então tem que ser um outro perfil. Tá caindo um mendo aqui, tá? Então depois a gente vai brincar, né? Melhorar esse barulho, mas tá gostoso também o barulho. Tira o fone pra você ver um pouquinho. Olha isso. Então, supondo, tô vendo, acabei de olhar ali pra fora. Vamos lá. O que é a Remax Casanova? Apresenta ele, né, o que ela é hoje, o que ela se tornou. A gente percebeu tudo depois, né? Do ano passado teve uma mudança drástica assim, na gestão e consequentemente no faturamento, porque fisicamente a gente via a Casa Nova, mulher gigantesca. Você vê 590 metros, a gente se apaixona, né? Quando eu cheguei lá a primeira vez, eu falei, meu, sensacional. Eu acho que é o sonho de qualquer franqueado para uma imobiliária da Felipe Camargo. Mas a gente sabe também das Responsabilidades de ter. responsabilidades. Mas fala um pouco dos números, né, que vocês tiveram, números de corretor e o que é hoje a Remax Casanova em estruturas. Bom, eu acho que a gente passou por várias etapas durante esse processo. Logo que eu cheguei em setembro de 2020, a convite do Fábio, do Léo e do Remo. Um ano depois que o Fábio pensou É que eles abriram em janeiro, ele chegou em setembro. Meio da pandemia, eu estava me mudando, vindo para cá para conhecer essa operação e me surpreendeu positivamente, claro. Logo que eu me deparei com a estrutura física, uma estrutura bem bacana, uma estrutura relativamente grande, né? Um auditório para 80, 100 pessoas, um network para mais 65, mais 5, 7 salas de reunião, enfim, é uma estrutura relativamente grande. Iniciando, querendo ou não, iniciando. Eu estava saindo do processo de venda de franquia. Então, querendo ou não, eu tinha algum contato com imobiliárias Remax lá em Salvador. Eu entendi um pouquinho e que esse negócio, que essa unidade era uma unidade diferente de todas as outras, porque eu acompanhei a montagem de 8 unidades, a implantação de 8 unidades em Salvador. Então, poxa, rapaz, isso aqui é um desafio grande, né? Isso aqui é um Boeing 747, os 2 andares, né? No bairro Nova Campinas, que é um bairro nobre, numa localização nobre. Reduto das imobiliárias em Campinas. Exato, da galera que chega de Jaguar, né? Justamente. Eu não sei, não tenho certeza de Jaguar, agora já não sei mais. Reduto das imobiliárias em Campinas, Nova Campinas. Eu acredito que tem cerca de 30, 35 imobiliárias naqueles quarteirões aí. São muitas imobiliárias. E estratégico também, querendo ou não, isso de certa forma ajuda o mercado, ajuda a gente perante o mercado, né? Enfim, e a partir daí a gente começou a fazer essa parceria e dividir essas atividades, né? O Faro, desde o primeiro momento, ele era o broker já, quem comandava a unidade, ele dividiu as atribuições comigo, e aí nós nos tornamos os 2 gestores da unidade, né? E a partir daí a gente começou, aí sim, a delegar algumas atividades de um ir para o outro, de um para o outro, né? Para todo mundo ficar fazendo as mesmas coisas. Primeiro, Definir os papéis, né, de cada um. isso, os papéis de cada um, para a gente não ter sobreposição de tarefas e de atividades. Eu acho que até o final de 2020 foi apenas uma organização.
Eu acho que a gente não fez nenhuma venda, né, Fábio? Em 2020, a gente não. Ou melhor, teve uma venda. Teve uma venda da casa da Leda, uma casinha que ela vendeu comercial enfim, de uma cliente. Acho que uma casinha. Ele tinha Você recebeu em 2021, mas da venda foi em dezembro. isso. Tendo que fazer aporte, né? Eu não era sócio na época. Ah, se Não livrando. fazer aporte. Eu não precisava fazer aporte. Mas eu me lembro que, assim, os sócios precisando aportar, porque era uma imobiliária muito grande, ainda iniciando as suas operações, saindo da pandemia, nada. A gente estava no meio da pandemia. Em plena pandemia, né? Isso aí. Só que, assim, fazendo o que a gente precisa fazer, o que a gente ouviu, que era recrutar, treinar esses corretores e acompanhar, trazendo exclusividades na época ou gestões exclusivas na época para o negócio. E foi isso que a gente fez desde então. Trazendo corretores, alguns se desligando. Eu lembro que eu cheguei, eu não me bati muito bem com alguns corretores, eu pedi licença. Então, acho que tudo pessoas aqui que não o mundo dos mesmos valores que nós. Vamos desligar essa galera? Tá bom, Aleixo, Nossa, fundamental ter Tá branca pro Aleixo. essa sabedoria logo de cara, né? A gente aí tem um alinhamento muito natural até. Mas ele falou, Fabio, eu acho que tem alguns corretores aqui que tava rever, né? Melhor desligar. Aleixo, o cara tá branco. Esse aí tá Que conversando legal. com os assessores. Legal. Só que a gente tava com 22 agentes nessa época, ficamos com 4. o Elco, você trocou. Aleixo radical. Calma. Não, mas ainda bem. Não é nem pelas pessoas que saíram, não é isso, tá? Eu tava desalinhado, sim. Aham, Corretores muito experientes, que achavam que tinha razão em tudo. aham. E os corretores que estavam começando, não sabiam se iam na orientação dos brokers, ou desses corretores experientes, sabe? No final das contas, existe a cultura do como vocês querem conduzir o negócio, né? E não dá pra ser refém de corretor, ainda mais que não tava produzindo. Justamente, eu acho que o ponto principal são pessoas que estão próximas da gente, que não produzem, criticam demais, mas não trazem solução nenhuma, não agregam em nada. Porque assim, vamos lá, aquela pessoa que está produzindo bastante, vem muitas vezes, faz uma reclamação produtiva, uma crítica, mas que é para a gente melhorar em conjunto, em time, tá tudo bem. Agora, aquele cara que não traz nada, não faz absolutamente nada, só critica, reclama e até em alguns momentos atrapalha, acho que não faz sentido. Não, Até para ele é melhor que ele vá, né, e toque o negócio dele em outro local. E assim foi desde então. Eu me lembro que eu acho que maio de 2020, 21, maio de 21 foi um momento importante que a gente começou a equilibrar as contas da Casa Nova, perdão, da Rede Pro 4. E o último mês de aporte. Foi o último mês de aporte dos sócios. O último mês de aporte foi em maio de 2021 e daí em diante tivemos um crescimento constante, considerável, sustentável, Orgânico. porque assim, claro que todo mundo quer crescer rápido, né? Todo mundo quer, quem não quer ganhar dinheiro rápido, crescer Lógico, não, e todo mundo acha que vai ficar rico rápido, né? justamente. E se você sabe, depois de um tempo a gente percebe que o crescimento rápido ele não é sustentável, ele não se mantém, ou ele é muito volátil, né? E no mercado imobiliário mais do que qualquer um outro. E assim a gente foi crescendo devagar, ano a ano, trazendo aí novas práticas. Eu digo que o seguinte, a minha maior experiência hoje, sabe do que é? Do que não fazer. De tanto erro. Bom, esse é sinônimo de aprendizado. Justamente. E eu acho que tem uma parcela menor, talvez um 20-80, do que fazer. E uns 80% do que não fazer, de experiências que não deram certo. Que é onde a gente já aprende. E tá tudo certo, tá tudo certo. A gente corrigir rota o mais rápido possível, para que a gente não erre tanto, né? Então hoje, o que nós temos de experiência? A gente tem experiência para passar para o nosso time o que não fazer, né? E o que fazer. São coisas muito simples, muitas vezes a gente não precisa inventar coisas mirabolantes, a fórmula do foguete e tudo mais, não precisa, são coisas muito simples que trazem grandes resultados. Que são coisas que só o tempo traz, né? Só essa experiência do viver e entender o que dá realmente certo, o que não dá. E aí, quando chega alguém novo, trazendo mais do mesmo, daquilo que a gente já viveu, você já sabe o resultado e você fala, não faça isso. Eu já vivi isso, né? Então, ter essa tranquilidade de passar para o novo que está entrando, não faça, ou faça, esse é o caminho, é sensacional, né? Porque é o que nos torna líderes, né? Justamente, é o que eles buscam. A maioria das pessoas se aproximam da gente para entrar no time buscando o caminho. Uhum. E até dentro da própria empresa, dentro da Remax, é um universo.
Sim. Se você para estudar, você pega a universidade lá nos Estados Unidos, a cultura lá é bem diferente da nossa cultura aqui, tá tudo certo, porque são culturas diferentes, são mercados diferentes, mas é um universo de informações. Na minha época, eu tive que entrar e desbravar esse negócio. Eu tive que ser meio autodidata. Eu tive algumas pessoas que deram algumas orientações, mas foi da raça. A gente sabe bem, a gente também. Não, é legal que isso é bacana também na Remax, que é um dos pontos que me fizeram enxergar a marca de uma forma diferente. É que essa troca de informações, ela é muito bacana, né? Sim. Não só entre corretores, mas até mesmo entre as franquias. Então, a gente teve muito, né, benchmark com outras franquias. Então, seja da regional ou fora da regional, né? A gente sempre atendeu ou nos eventos, os summits da vida, né, as convenções. A gente sempre está conversando. O Aleixo é impressionante, ele conhece muita gente, até mesmo pela regional lá né, da Bahia. Pouco sociável, né, Alceste? Esse curva de rio. Todo mundo encosta e fica, né? Mas é legal, porque daí eu vou na carona. E também, o contrário também é verdadeiro, porque às vezes as pessoas aqui da região ou de São Paulo não conheciam o Aleixo, sabiam pelo nome, acabam encontrando pessoalmente lá, pô, você é o Aleixo, legal. E aí começa uma conversa meio que informal, mas querendo saber como que você faz ali, como você fez assado, assim. Então, é legal porque é genuíno também, né? A pessoa pergunta pra mim, eu não tenho problema nenhum em falar o que a gente fez de errado, que às vezes não deu certo lá na Casa Nova, ou que deu certo também, e que não significa que vai dar certo lá em Recife, ou em Fortaleza, ou aqui mesmo na região de Campinas. A gente só dá exemplos do que a gente tentou, pelo menos. Isso a gente, né, pode dar um feedback de como aconteceu lá na nossa equipe. Sim. Mas eu acho que foi legal porque a gente, por mais que a gente tivesse essa ambição de crescimento, tem que ter, né, esse querer de crescer, né, não só a fome, mas a vontade de comer, que a gente sempre fala, mas foi uma coisa muito bem estudado. Por mais que tivesse até a pressão dos sócios, pô, a gente precisa começar a crescer mais rápido. Porque vocês tinham 2 sócios, mas operacionalmente eram só vocês 2. Exato. Sim, desde o início, só nós dois, o Fábio, ele abriu as portas da unidade e dividiu o percentual de comissionamento dele como gestor da unidade comigo, não foi duplicado. Então, ele abriu as portas efetivamente para que eu pudesse entrar no negócio junto dele e assim a gente tocou. Operação, sempre fomos nós dois. Pontualmente, os sócios tinham alguma intervenção, com alguma decisão mais importante que era necessária a opinião deles, ou de um ponto de vista estratégico em algumas reuniões planejadas. Mas o dia a dia, encostar a barriga na bola. Tá ali cara a cara com o corretor, as negociações mais difíceis e ardilosas junto com clientes mais fervorosos emocionalmente. Lencinho, batendo palma, Puxando a orelha. puxando a orelha de vez em quando, e assim. E a Casa Nova hoje está com quantos corretores? Eu perguntei se eles enrolaram aqui e não falaram, né? A estrutura hoje da Casa Nova. Tem tudo. Para quem não conhece, Hoje, em 2020 ele entrou, né, veio para trabalhar com a gente em dezembro. A gente tinha 4 agentes. Começou um trabalho de recrutamento, mas sempre teve esse cuidado. tranquilo, 4 agentes, né? Para 590 metros de mobiliário, eu imagino os grises do mesmo dia dentro. Dá 125 metros para cada um. Não, imagina, né, os sócios falando, como assim 4 agentes? Mas, enfim, aí 21, né, a gente terminou com quase 40 agentes, 36 agentes. Nossa, cresceram rápido. E aí 22, em 22 para 20, de 21 para 22 a gente teve um crescimento muito grande de recrutamento, a gente chegou a ter 63 agentes. Não dá, aí a gente percebeu que não tinha como dar conta, só eu e ele, não tinha outro staff. É difícil, né? A gente tinha uma equipe de staff, não interrompendo, mas contribuindo, relativamente pequena nessa época. 63 agentes era muito complicado. A gente entendeu, Aleixo, não tem como, os agentes que performavam estavam começando a querer sair porque não tinha atenção do broker, aqueles que demandavam muito da gente também não conseguiam desempenhar porque a gente não conseguia parar para poder auxiliá-los. E aí todo final de ano a gente tem essa, né, naturalmente a gente dá uma limpeza. Hoje a gente tá com 40 agentes hoje, a gente, em janeiro se associaram 8, em dezembro tinha 52, saíram 2, em janeiro saíram 8, né? E agora em fevereiro saíram mais 2. Falei, opa, tá bom, 40 é um número bacana pra gente voltar a recrutar, enfim, né? Abrir
o funil de recrutamento. E os números eu acho que falam por si, né? Quanto que vocês faturaram com 60 e poucos agentes 2.690. no ano? 2.690 mil de VGC, né? Valor geral de comissão. Em 24, né, a gente deu uma reduzida, mas a gente aumentou o número de gestões, a gente quase que dobrou o número de gestões em 2024 e fizemos 4.931. Nossa, O dobraram o dobro, faturamento praticamente. 30% menos. Já. Mais do que Ou seja, significa que a turma que tá ganhando dinheiro. Isso. Que é o que mais importa. É uma preocupação, né? É isso aí. Se a gente pega alguns números, chega a ser cruel de vez em quando. Ela tem 63 corretores, a gente faz média por corretor, que vocês sabem fazer a continha, se assusta. Isso é problema. Então, hoje, a gente tem mais da metade da equipe performando bem. E tem a galera mais nova, tem alguns que estão tendo dificuldade, mas hoje, em geral, todo mundo tem algum resultado. Seja algum resultado de contribuição para captação ou, claro, efetivamente para venda. Que isso não é algo comum no mercado, né? O que o mercado diz o quê? É lei de Pareto. Não, é que é horroroso, né, a lei de Pareto. Eu acho que isso não, imagina. São seres humanos, a gente não pode tratar assim. Aí a gente fica brigando com a lei de Pareto. A gente fala, não. Então, a gente tinha essa questão de ter 50% da equipe performando bem. Então, os 40 agentes que ficaram, né? Tem 20 que performam, 15 foram premiados no ano passado, né? Membros de clube para cima, de 15 de executivo para cima. Pra quem tá aqui e não sabe, são clubes premiados internacionalmente, então é uma galera que já recebe premiação, já né, tem ali todos os seus méritos, é outro patamar. O marketing é outro, né? Exato. Então, 15, né? 2 que acabaram saindo nesse inteirinho aí de janeiro para cá. Um foi para São Paulo, tá em outra franquia, Remax, outra acabou saindo para o mercado né, normal, mercado aberto que a gente fala, né? Uhum. Mas esses 15, tem mais 5, 6 que performam, mas não chegaram no clube, mas performam, vende, loca. E aí, né, a outra metade que a gente está nesse desenvolvimento, né? Dos 20 que sobraram ali, a gente tem 10 com, né, um ponto de atenção, porque foram corretores que desenvolveram e cresceram com a gente. Então, fizeram algum resultado lá atrás, talvez algum probleminha agora particular que tenha prejudicando. E os outros que são mais novos, né? Que entraram agora, no final do ano, estão pensando em desenvolvendo. Alguns já estão despontando como ótimos agentes, que é legal também. Uhum. Mas agora a ideia, né, para esse ano, a gente deu uma fortalecida no staff, né? A gente contratou uma gestora de novos talentos, que a gente fala, né? De recrutamento lá. Ah, eu vi o vídeo hoje. Então a gente vai vir sexta-feira, dia 21, 9h30, 9h30, né? 9h30. 9h30, a gente vai fazer um evento lá, a gente convidou o mercado, convidou pessoas que não são no mercado para poder conhecer um pouco também e se interessarem em associar. Mas a ideia é ter exatamente isso, porque a questão do recrutamento, a responsabilidade do recrutamento era do Aleixo até então. Só que o Aleixo cuidava de recrutamento, marketing, acompanhamento de novos agentes. Pessoas, negociação? Treinamento, negociação, o Fábio já assume, aí o papel dele. Aí eu ficava com financeiro, que hoje tá com a Dani, né? Então era financeiro, jurídico. Como o dinheiro fica na nossa mão, né? Contabilidade, administrativo todo Fábio, né? Administrativo incluindo desde contabilidade, financeiro, jurídico, que o jurídico, para quem não entende muito bem, jurídico dentro de uma imobiliária, ele não é só para resolver problema, é para trazer dinheiro, né? Uhum. Então, o Fábio coordenava tudo isso e as transações também, as negociações, ou seja, o momento de proposta pluga no Fábio e ele conduz isso até o pós-venda, junto do corretor e junto do time todo. Aí hoje a gente também tem uma advogada lá que hoje praticamente está tudo com ela já, questão de minutas, né, de certidões, de esclarecimentos, de pareceres, nem está com contencioso ainda. A gente não tem contencioso, né, mas se porventura ter, ela que vai assumir. E tem também uma gestora de marketing agora também, que antes ficava no Aleixo. E a ideia é também, tudo eventos, né, reuniões trimestrais. A gente não dá conta no final das contas, né? Então, se você vai pensar em marketing, no endomarketing, fazer todas as ações, planejar tudo, a gente não dá conta. É muito assunto. No momento, a gente chegou no momento e justamente, eu acho que isso lá no passado, quando a gente chegou a 63 agentes, depois no final do ano a gente chegou a 52, a gente sente. E foi uma decisão dos sócios trazer mais esse time
de gestores que vai fazer a interface comigo, com o Fábio e com a Dani. O restante do staff são os assistentes, né? E, consequentemente, com um time de corretores. Então, hoje, por se dizer, temos eu, o Fábio e a Dani. E depois a gente tem mais essas 3 pessoas que vão assumir posições estratégicas. Que são quais posições? Recrutamento, que a gente está chamando de Gestora de novos talentos. Legal. Atração de novos talentos, né? Fidelização, né? Que foram os termos que a gente colocou lá. Uma gestora de marketing e uma gestora jurídico. Legal. E eu acho que isso sim vai conseguir dar um pouco de fôlego para algo que a gente precisa muito, que é estar um pouco mais próximo dos corretores propriamente dito. Por mais que a gente estivesse sempre, mas, assim, de certa forma, a gente só conseguia atender sob demanda e não de forma organizada, de forma planejada, com reuniões para falar sobre o desempenho dele com calma, né? Sempre era algo de, vamos apagar qual incêndio primeiro. Hoje tem que bater primeiro na porta e a gente atende. Fica assim. O que está queimando mais, né? O que vai fazer mais estrago, a gente vai apagar primeiro o que está fazendo mais estrago. Então hoje a gente já não... E o problema é que a gente apagava no tapa, né? Então, tipo, ele fica piorava. Então, era meio difícil, mas a gente conseguiu passar por isso e eu acho que foi uma escola super bacana, porque isso só trouxe algo que eu vejo hoje, a gente consegue ter visão com um pouco mais de amplitude do negócio. A visão não está tão restrita, né? A gente já tem caminhos e isso só é experiência. Então foi uma decisão de sócios trazer toda essa equipe e hoje a gente está com 15 pessoas No staff? com todos nós. Caramba, 15? 15 pessoas, Dani? 15 pessoas, além de um escritório externo, né, de advocacia, uma agência de marketing externa que dá um suporte também. Então tem uma estrutura robusta para a gente poder almejar uns voos maiores. E mesmo apagando incêndio no tapa, quase 5 milhões de faturamento. Tá bom, né? Né? Então. É um bombeiro bem pago. É isso. Agora a gente tá tentando voltar, que é o nosso papel de fato, né? Como broker, é conseguir atender melhor o corretor. Ouvi, nega. Hoje a gente estava tendo uma conversa lá com o corretor de manhã e explicando para ele esse processo de mudança, que ele é um dos mais antigos, ele tem que entender, né, essa mudança. E aí ele falou assim, pô, Fabio, ia ser legal porque assim, sabe aquela questão de pegar um cafezinho, você tá lá junto e conversar antes. Conversar Sem precisar marcar uma hora. Exato. Pô, Fabio, hoje eu atendi um cliente, né? Ele estava em dúvida sobre financiamento, fundo de garantia, eu expliquei para ele. Será que eu falei certo? É isso mesmo? É isso mesmo, pô, bacana, já tirou uma proposta. É isso que eles precisavam, sabe? Um pouquinho a mais. Que a gente, pô, ele até falou, é impressionante. Era uma coisa que ao mesmo tempo me dava um pontinho de inveja, mas também me deixava assim, de admiração, mas também me deixava meio nervoso porque você não dava atenção. Eu sentava na sua frente, você estava falando com a gente e respondendo e-mail, fazendo minuta e dando aprovação de pagamento de contas. Só que era os pratinhos que Faz parte, né? Essa daí é a dor do crescimento. Foi que o Aleixo falou. Tudo tem um tempo. Exato. A Bruna também ali, isso como qualquer outra empresa, né? Você entra, você começa com 100% no operacional, fazendo tudo, apagando incêndio, marketing, e aí você vai escalando. A maior dificuldade é o quê? Encontrar essas pessoas para você falar, dirige o carro aqui que eu preciso ali agora e construindo mais estrada pra gente. Você tem que construir essa confiança com eles, saber delegar, passar o bastão, passar e não passar no tempo, dar uma verificada para ver se está certinho. Isso está acontecendo agora. Eu acredito que a gente escolheu muito bem por hora e exatamente para a gente poder dar conta não só dos 40 agentes que a gente tem hoje, mas o que a gente pretende, né, trazer agora com uma nova gestora de novos talentos, né? A ideia é essa. Vocês pensaram numa meta para quanto vocês podem falar para esse ano? Mas a gente deixar gravado e a gente mostrar. Cobrar depois no final do ano? É lógico. Verbalização de meta. Tô planejando em né? 80, chegar com 80 no final do ano. E aí janeiro tem o quê? Janeiro tem reciclagem. Aham. Então é normal. Então isso está funcionando assim. Mas a meta de faturamento, vocês desenharam? 7,5. 7 milhões e meio. São duas metas. Sim. A mínima do mínimo é premiar 2 estrelas, né, que a gente bateu no ano passado. A gente tem que manter. Mínima. Quisemos 6 milhões esse ano agora, né? Então a gente fez um desenho para bater os 6 milhões, mas a nossa meta como empresa é 7,5.
Legal. Mas assim, eu sou mais otimista, né? Eu jogo lá em cima do negócio. O Fábio é conservador. E tá tudo certo, a gente acha um meio termo. É bom ter esse equilíbrio. Eu sou a conservadora e ele é o... Super otimista. Pronto. E aí, seguinte, a gente cresceu, vamos lá, vamos estudar dados, né? Nós crescemos 113%, 23 para 24. Né? E, então eu não posso ir muito longe, né? 123, tudo bem. Daria aí seus 10 milhões, mais ou menos 9 milhões e um quebradinho, né? Ou melhor, 10 milhões e alguma coisa, né? Tudo bem, não vamos tão lá em cima. Então a gente estabeleceu algumas, que eu sei que não é tão fácil, mas pelo menos aí atingir os 7 milhões e meio, eu acho que é alcançável. Totalmente. Dá 50%? Isso. Estamos saindo de 5 para 7,5. Isso aí. 50% de crescimento. E o 6 é o quê que eu enxergo? É pagar as contas, não é bem um crescimento, é só o mínimo para se manter pagando conta, considerando que as contas vão subir também. Vão subir. A partir de agora, né? A gente está investindo agora, exatamente para poder colher lá na frente. Então, essa questão do crescimento está... Estruturando, né, para crescer. Exatamente, né? Porque senão não adianta ela crescer e não ter uma base para segurar esse crescimento, você vai cair. Mas tem essa questão do fortalecimento do staff e está diretamente ligado com o número de representações. Então, 23 e 24, a gente teve esse crescimento exatamente porque a gente quase mais dobrou o número de captações de exclusividade. Isso, fato. Então, 24, a gente também tem essa vou dizer necessidade, mas a gente almeja esse número de chegar, né, em 500 gestões ativas no sistema. Hoje a gente está com 340, 345. Mas a ideia é aumentar o número de representações ativas e vender ao mesmo tempo, né? Lógico. Esse controle também. Porque se a gente chegar em dezembro com 500 ativas, é sinal que a gente captou aí no mínimo 250. Vendeu sim. Vendemos 100 exatamente. Fora as que já estavam no estoque. Sim. Né? Porque a ideia nossa é vender aí de 190 até 220 imóveis no ano, né? De 2025. Ô Fábio, desde quando vocês começaram aí, 2019, 2020, que a gente começou em 2021, né? Primeiro assunto também. O que você percebeu de maior diferença na aceitação das duas partes, né? Do agente para se tornar, porque a gente sentia, né, uma dificuldade, a gente tem o nosso parâmetro aqui, de recrutar, trazer essas pessoas para trabalhar no modelo Remax. O que você sentiu de diferença? E também do cliente para aceitar trabalhar com a gente. Teve muita diferença ou continua difícil ou a aceitação está melhor? Eu acho que não teve muita diferença no cliente, porque eu acho que hoje a gente tem um número de gestões, né, de representação maior, porque o nosso agente sabe hoje vender a ideia, né, mostrar para o cliente vendedor que dá a exclusividade e a vantagem para ele, para o vendedor, não é para a imobiliária, né? A gente só quer garantir um percentual, metade pelo menos, para poder fazer o trabalho bem feito. Né? Então, hoje o corretor da Casa Nova, ele entende e consegue mostrar para o vendedor. Então, até a gente sempre comentava, eu acho, é difícil, eu acho que tem que ter técnica para mostrar isso pro vendedor, e vai ter vendedor que não vai dar de jeito nenhum. Ok, tá tudo bem, faz parte também. Mas se a conversão for de 50% dos vendedores que a gente atender derem exclusividade, e ele precisa captar 10 imóveis no ano, ele tem que atender 20 proprietários, né? É simples a conta. Então, eu não vejo tanta dificuldade em vender, né? Em mostrar a questão da representatividade para o vendedor. Agora, para recrutar, sim, eu vi muita diferença. Né? Antigamente, diferente qualidade de recrutamento. Né? Hoje a gente vê que aqueles que aceitam entrar, né, aceitam o desafio de entrar na Remax, que a gente entende também que é muito trabalho, né, principalmente no começo, são aqueles que têm uma visão mais para frente, empreendedora, não estarão satisfeitos com pouco. Né? Então, esse perfil de profissional que lógico, a gente tem que ficar testando, né? Mas nos últimos 2 anos, o maior número de recrutamento, pelo menos lá na Casa Nova, foi de indicações. Não é o ativo que a gente está fazendo agora, né? Foi muita indicação de agentes que já estavam na empresa. E aí, né, fica um pouco mais fácil, mas... Com certeza, é bem legal, né? Só que, de qualquer maneira, esse perfil de profissional que
eu acho que também é um fator que determinou o nosso crescimento. É aquele cara que escolhe ser corretor de imóveis, né? Não é aquele cara que não deu certo em nada e, vou ser corretor. Não, esse cara não fica na Remax. Não fica. A gente É a imobiliária tem mais dinheiro, difícil a gente pra começar tem a trabalhar. advogados, a gente tem, sabe, pessoal que tem, que falam 2, 3 línguas, enfim, a gente tem pessoas lá que tem essa bagagem profissional muito grande, só que mesmo assim enxergaram que ser corretor de imóveis é uma profissão muito vantajosa. Financeiramente falando, tem assim, uma linha de crescimento que não tem limite, literalmente, não tem, só depende dele, né? É possível, né? Totalmente. É possível. Não é fácil, Não. é difícil, É. mas é possível. Exato. Dentro da Remax é a única imobiliária que você tem previsibilidade de ter uma estabilidade financeira e chegar onde ele quiser chegar. Exato. Então, é mais difícil de começar no mercado imobiliário? É. Mas é a única que tem projeção de futuro. Exato. A única. Então, eu acho que assim, né, respondendo diretamente a questão da sua pergunta, André, a questão de vender, de mostrar a vantagem da exclusividade, a gente não teve tanto problema isso nos anos, né? Depende muito do momento corretor. E tá tudo bem ter cliente que não aceita. Então, a gente sempre aceitou isso. Nossa conversão sempre foi de 30% a 50%. Agora, recrutamento, sim. Eu acho que Isso enche na qualidade do profissional. Deixa eu falar. A gente pode abrir a boca do funil e colocar 20 para dentro agora em fevereiro. Mas ainda a gente prefere dar uma filtrada, melhorar. Claro. Não precisa ser agora, pode ser daqui a pouco. A pessoa tem que ter condições de se manter durante 3 meses, pelo menos. Sim. Né? Tem que ter carro, de preferência, tem que ter um notebook, tem que ter tempo para poder atender o cliente e participar dos nossos treinamentos. Então, esse tipo de cuidado a gente tem até hoje. Ô Aleixo, uma pergunta. A gente sabe que dentro de cada unidade, né, qual que é o ponto forte, assim. O que vocês acham da Casa Nova? Eu tenho uma visão de vocês, né? Depois eu posso até responder o que eu acho de diferencial, assim. Mas o que você acha da Casa Nova? O que é um diferencial que você fala, cara, puta, no nosso time isso é legal. Que vocês acham mesmo? Claro que tem várias, né? Vários pontos aí de sucesso, mas um que você acha que esse é um diferencial para vocês estarem chegando Num resultado tão num expressivo. resultado assim forte. Olha, eu acredito que assim, a nossa parceria de gestores, que desde o início, por mais que nós sermos pessoas bem diferentes em personalidade, em forma de trabalhar, e isso não foi um problema, porque a gente fez um acordo muito forte de trabalho em conjunto, isso refletiu para a equipe. E hoje eu tenho corretores de todos os jeitos, de todos os formatos, com todas as personalidades que vocês possam imaginar. E eles conseguem ter um espírito de equipe de bom relacionamento. Dentro da nossa unidade, acontecem divergências, só que da mesma forma que acontecem as divergências, elas também conseguem ser resolvidas. Então eu acho que esse é o ponto principal. Existe uma harmonia muito forte entre o time como um todo, começando por nós, porque eu acho que tudo é um reflexo nosso, né? Imagina só, se eu chego para um corretor meu e vou criticar o meu sócio, eu vou criticar o outro gestor, isso Não funciona. e isso acontece muito, né? Acontece muito, porém não funciona. E eu acho que a gente consegue transparecer e devolver essa energia que a gente tem. Eles percebem isso também, de certa forma, para eles poderem se portar do mesmo formato. Então, essa cultura... Segurança, né? a cultura da parceria, de estar ao lado e de desejar ao colega que ele tenha resultado, eu acho que isso é um ponto super positivo lá mesmo, divergindo, né? E a gente fala assim, ideias, todo mundo vai ter ideias, as suas ideias, só que em algum momento você consegue fazer a conversão, a convergência de ideias e chegando num acordo, que esse é o nosso negócio, no final das contas, é o negócio do corretor, né? Não é pegar dois lados, fazer conversar a mesma língua para poder chegar num negócio. Eu acho que é isso, né? E a gente tem Muito legal. Então eu tava certo, porque era exatamente o que eu pensava de vocês. Eu acho, eu vejo, né, agora até com a Dani também. Mas eu sempre vi essa sinergia de vocês dois, mesmo sendo diferente, porque às vezes a gente vê aquela empresa que tem uns sócios que pensam iguais, estão sempre no mesmo caminho. Eu acho que é perigoso isso, né? O cara tá caminhando ali pro precipício, o outro tá lá, legal, vamos junto, tá? Então vocês, apesar de serem muito diferentes, que eu e a Bruna, a gente também, assim, a gente é muito diferente em muitas coisas, né? A gente tem o mesmo propósito, obviamente, pensa da mesma maneira do que é certo e tal.
Os ideais, né? Os ideais combinam. Acho que a questão da sociedade como um todo são os ideais caminharem juntos. Isso aí. E o restante ser diferente mesmo, para atrair pessoas diferentes, justamente para você ser diferente. É ótica diferente do mesmo assunto, isso é bom, Exato. né? Você E ter competências diferentes, né? justamente, eu acho que tem espaço para tudo e, assim, vamos lá, é porque, assim, o nosso objetivo é um só, ele é único. Agora, a forma de pensar é diferente, a gente acha soluções para todas as eventualidades que vão acontecendo no meio do caminho. E o Fábio, assim, fantástico aí com todo o trabalho que ele faz de controle. Eu nem me atrevo, eu peço para ele o resultado dos controles, ele me passa tranquilamente em 2, 3 cliques e tá tudo certo. Eu vou muitas vezes lá acompanhar corretor, ouvir um pouco do corretor, ver o que ele tem para poder falar, dar alguns caminhos aqui do que não fazer treinamento, que eu faço a minha atribuição. Agora eu tô com algumas ideias aí para as quartas-feiras, nem falei para ele, mas estou com algumas ideias novas. Fazendo aqui agora. Falando aqui, mas amanhã não sei se vai dar tempo de fazer, eu tinha que vir aqui fazer o podcast com vocês, né? É. Mas na próxima quarta-feira tem algumas ideias novas para implementar na equipe. E uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada, complementando um pouco, é que as estratégias têm prazo de validade. Eu aprendi isso e elas podem ser reaproveitadas depois de um tempo. São cíclicas, né? São justamente cíclicas. E aí, justamente, eu peguei um pouco disso lá no Conecta, onde alguns dos palestrantes disse o seguinte: olha, você precisa quebrar a tua empresa todos os dias à noite e reconstruir ela todos os dias de manhã. Porque a velocidade da inovação está tão rápida Muito. que se você tiver crença, certezas absolutas, não, é assim que funciona, faz assim e fim de papo, Você vai quebrar. você não vai dar certo. E a gente começa a olhar algumas coisas e já descobriu que as estratégias, sejam de treinamento, de recrutamento, de retenção, de fidelização, né, dos nossos agentes e clientes, elas têm prazo de validade e você tem que ir inovando isso ao longo do tempo. E é isso que eu vou fazer aí na semana que vem. Estou planejando uma situação para acompanhamento dos agentes. E uma coisa que é legal também, complementando que vai muito nisso, né? Essa sinergia, esse respeito que a gente tem um pelo outro, transparece para a equipe, então a equipe não fica dividida. Tem, logicamente, né, alguns corretores que se dão melhor comigo do que com o Aleixo, vice-versa, isso é normal. Só que até é legal isso, porque hoje esse mesmo corretor estava comentando, né, a gente, nossos e-mails, nossa troca de mensagens são bem frias e às vezes você até, né, me dá um susto, mas eu sei que se eu quero uma pessoa que gosta de me ouvir, eu vou falar com o Aleixo, eu vou falar com você. Perfeito, é isso aí, legal. Olha, esse é o fofo. Tipo assim, né, ele gosta de ouvir, fica lá horas. Não que eu não gosto de ouvir, né, mas às vezes, tipo, sabe, Não tem tempo. né, o celular tá tocando, tá chegando e-mail, eu tenho um tique que eu não gosto de deixar nada em vermelhinho no celular. É o que eu vejo mensagem não lida, eu vejo e-mail não respondido, eu respondo sério, meio que mensagem eu também, nem que eu falo assim, já te retoco. Alguma coisa do tipo. E depois esquece. Não, mas aí eu deixo fixado lá em cima. Mas é legal que assim, o corretor às vezes vai falar, pô, Aleixo, eu só quero lá, posso fazer assim, Aleixo? Não, eu acho melhor não fazer, tal. E aí ele vem falar comigo depois. Fábio, posso fazer assim, esse assado? Tipo pai e mãe, né? Fala com os meus. Você falou com o Aleixo? Já falei, ele falou que não. Então não, né? Não tem por que você vir nem perguntar comigo. E eu nem preciso falar com o Aleixo, perguntar para o Aleixo o que você falou para ele, para poder falar a mesma coisa. Não. Tem essa questão, você já falou com o Aleixo? Ou e vice-versa também, você já falou, Sim. Fábio? O que tá falado, tá falado. Agora, se eu falar, não, vou conversar com a Aleixo, ou com a Dani agora, vamos decidir juntos e eu te dou um feedback depois, beleza, mas a gente a gente evita, né, não se atropelar, principalmente nesse tato com o corretor, Total. né, o corretor, e aí ele vê isso. Ele Sente, né? sente isso. Uhum. Pô, legal, o Fábio tá respeitando o que o Aleixo me falou, então é isso, ponto, eu vou fazer desse jeito. É uma privação de ego, né? Eu acho que é zero ego. Aliás, uma coisa que a gente aprende enquanto empreendedor é que aquele bom líder é aquele que veste a sandália da humildade o tempo inteiro. Eu acho que, graças a Deus, a gente tem. Não vou falar que eu sou humilde, não é nada disso, mas eu não tenho apego, né? Até às vezes eu tiro no pé, porque eu não me apego nem não muito, né? Até com os próprios agentes, né? Com dinheiro, a Dani que indica, né? Tipo, não me apego muito, mas exatamente isso. Eu não tenho rancor, sabe? Passou, vamos embora. A gente tem uma meta para atingir, tem um caminho para seguir.
é legal aprender com os erros, né? Como a gente tem aprendido nos últimos anos, mas ela sofrendo. Exato. Mas você sabe que teve uma situação, não sei nem se o Aleixo lembra disso, que foi quando eu falei, cara, esse cara é muito legal. Porque o Revelações, hein? foi um pouco explosivo, vamos dizer assim. Quando a gente montou a imobiliária, a gente estava recebendo muito problema de outras imobiliárias, tal, tava aquele caos. E teve uma situação que a minha irmã tinha entrado como corretora, ela foi fazer uma visita, uma corretora de vocês na época, eu acho que vocês estavam lá com 60 corretores, meio aquela coisa e tal. Corretor, não foi o corretor? Não lembro se foi o corretor ou o corretor. O corretor não foi, mandou uma outra pessoa, aí essa pessoa entrou em contato direto com o cliente da outra ponta e fez uma lambança. Eu liguei pro Aleixo, o carinho descasquei, velho. Pô, mas como pode, tá? Cara, ele, não, porque, né, tal, ele, né, como foi extremo, foi um gentleman, sim. Aí eu desliguei o telefone e falei, cara, acho que eu passei do limite. E aí eu cheguei, liguei, mandei mensagem pra ele e pedi desculpa, né? Falei, ó, desculpa, tal. Mas eu falei, ferrou, fudeu, né? Esse cara nunca mais vai olhar na minha cara, sempre vai ter aquela rusga de mim. E aí, quando a gente se encontrou pessoalmente, ele me tratou como se nada tivesse acontecido. E eu senti de coração ali, na maneira, e aí pedi desculpa de novo, falei, cara, desculpa aquela vez e tal. Não, imagina, que isso, tá tudo bem e tal. E ficou, né, espero que você não seja um artista, tá bom? Mas eu percebi de coração ali que, cara, passou, tudo bem, tá certo, a gente vai até falando, Realmente ele é um espírito elevado, porque você, quando arregaça, Ele me lembra, eu tava bravo pra caramba. E assim, você lhe lembra, viu? Foi marcante. tava bravo, porque assim, foi uma situação, um imbróglio, né? Aquela lambança que, enfim, aquela lambança. A gente tinha acabado de abrir. E não tinha muito o que fazer. E assim, em alguns momentos, não vai ter solução nenhuma uma briga. Não vai, eu discuti, então, e assim, tudo bem que a gente tem dias e dias, mas na maioria das vezes, eu já comecei a duras custas, nem sempre foi assim, tá, gente? Mas a duras custas eu aprendi uma coisa que, assim, dois com ânimo exaltados, não vão resolver nada. Então, não é o momento, talvez o momento é de ouvir, e na maioria das vezes, quando tem alguém com problema, ele chega querendo conversar contigo, a única coisa, ou a coisa mais importante, a única não, a coisa mais importante que essa pessoa quer é ser ouvida. E se você ouviu, eu acho que ultrapassou 50% do problema. E a partir daí você começa a achar as soluções. Claro que isso não é sempre, né? Tem dia que o ânimo não tá tão bom assim. Mas eu vi que era um imbróglio mesmo. Eu tentei me justificar sobre algo que estava errado. Pronto, tá errado. Tá errado, vamos tentar achar uma solução para isso. E assim eu levo hoje, depois de bastante tempo aí de aprendizado, levo todos os problemas que chegam até mim. Claro que em algum momento me exalta um pouquinho mais e tal, mas na maioria das vezes eu faço um pouquinho da empatia. Será o que está acontecendo do outro lado, né? O que houve com ele para ele estar exaltado nesse formato, né? Dessa forma. E assim aconteceu e tá tudo bem, a gente somos super próximos, admiro muito o André e foi um episódio que aconteceu lá no passado. Mas eu acho que isso foi uma mostra ali. Eu acho que o sucesso de vocês é por essa questão mesmo, de Sabedoria de sabedoria, de ego, de empatia, né? Então, eu aprendi muito com você que nessa situação. Fico feliz porque, assim, a vida é essa e o seguinte, rancor, esse tipo de coisa ruim, dá um trabalho danado pra poder Eu ficaria com rancor. Eu teria falado, o quê? Tá tu lá. Você também, você tá sacando com o quê? Eu ia fazer isso, entendeu? Provavelmente. Então, se acontecer essa situação comigo, ao invés, Ele é da Nova Campinas, ele não faz. eu vou falar. O que eu aprendi? Céu longe, braço, céu bravo. Eu nunca vi o Aleixo Bra. Pra me tirar do sério é difícil, mas assim... Aí não tem volta também. Aí não tem... É briga pra sempre, aí... Eu sou assim também. Eu mato a pessoa da minha vida e pronto, acabou. Esquece. Não tenho rancor, mas também não tenho rancor. Então, pô, você leva. E assim, eu sou muito paciente. Eu vou, eu explico, eu mostro por quê. Eu vou até demais da conta pra mostrar os motivos. Poxa, mas quando eu sinto que não tem uma reciprocidade, assim, não... Se a pessoa não quer nem ouvir uma justificativa, não é justificar o erro, não. Mas, ó, desculpa, né, mas vamos brigar. Meu lado é esse, né? Exato. Vou tentar melhorar aqui. A gente, no começo, a gente ouvia muita reclamação pontuais, né, que vinham da regional. Eu falava, quem que reclamou, né?
Fala, tal franquia, tá bom, não tem problema, eu vou consertar aqui. E depois, nas reuniões da regional, eu chegava no pessoal, na pessoa, enfim, cara, você tem meu telefone, você pode me ligar à vontade, qualquer hora, eu vou te atender, né? Porque você me dando um feedback negativo desse, eu vou ir pelo lado que você tá preocupado que a nossa unidade tá fazendo uma coisa errada e tem que ser melhorada. É isso aí. E se eu não concordar, eu vou falar também na hora, eu acho que você tá equivocado, ok, mas eu acho que você tá equivocado. E aí cada um escolhe, né, tem as suas escolhas como empresário, mas hoje a gente quase não teve, ultimamente, nenhum puxão de orelha da regional por causa disso, porque a gente dá essa liberdade dos brokers nos ligar, falar alguma coisa, e escola de filme, então, eu trabalho muito isso, que eu não tenho tanta ciência de ficar ouvindo, mas a gente tem mais de ouvir, entender outro lado, lógico, dar umas condicionamento também, né? Mas uma coisa, nem sempre, mas é uma coisa que me marcou, assim, nessa discussão societária que a gente teve no ano passado foi exatamente essa. É melhor ter paz do que ter razão, às vezes, né? Melhor ter razão. Na maior parte das vezes. E às vezes quando a pessoa tá nervosa do outro lado, se você responde, nem que seja eu te entendo, mas se você levantar a voz já vira uma discussão. Aí não tem fim, né? Ouve, ok, legal, verdade, você tem razão, eu vou buscar aqui melhorar. Se tiver conserto, a gente vai tentar consertar, né? Redimir. Isso eu acho que a gente não tem problema de assumir erros. Isso a gente nunca teve, nem como empresa e nem como pessoa. Eu erro, vou falar pra pessoa que for, desculpa, tá. Eu me cedi, né, pro corretor, principalmente, que às vezes eu passo um pouco da conta, mas eu sempre falo, desculpa, mas não leva pro pessoal. Às vezes, a gente comentou agora, tem dias e dias, a gente tá nervoso por outros motivos e acaba explodindo pra pessoa errada, mas pelo menos na Remax eu nunca vejo pro lado pessoal, independente do problema que, até da outra pessoa que está me prejudicando, às vezes, sabe? Eu vou dar um toque, falar, tá pegando mal ali, tá até me prejudicando um pouco, mas fica à vontade, se você quer seguir nesse caminho, a empresa é sua, eu vou fazer do meu jeito e não vou ficar me importando tanto pelo seu erro, eu só dei um toque como amigo, se você quer seguir essa orientação, né, ok, mas também se não quiser, tá tudo bem também, eu tenho meus problemas lá pra poder resolver também, sabe? Então essa porta aberta que a gente fala, até mesmo com os corretores, nossa porta tá sempre aberta. Não tenho medo de falar com a gente. E tem corretor que tem medo de falar comigo, né? Sei, porque eles falam, são os donos, são muito ocupados, não sei o quê, vão importunar com coisa pequena, minha pergunta é idiota, né? Eles sempre se subjugam. Exato. Não, a gente tá lá exatamente pra ouvir e tentar melhorar sempre. Essa é nosso propósito até como pessoas, né? Maravilhoso. E assim, é uma parceria que deu tão certo que o Aleixo entrou pra sociedade, né? Isso foi Depois que parou de aportar dinheiro, aí ele entrou. Sente isso. E aí de olho lá no caixa da empresa, entendeu? Mas é incrível, porque, querendo ou não, tem algum sentido, viu? Revelações, Fábio, revelações. Pra mim é lógico, mas é óbvio, se não fizer sentido, ele não entra tendo vez. Tem algum sentido, né? Vamos lá, a gente vai entrar com sócio num lugar onde você corre risco de perder uma grana. Risco tem o tempo todo. Lógico. Mas eu fui convidado para entrar em franquias desde o momento que eu vendia franquias lá em Salvador. Então, eu estava vendendo, eu já tinha trabalhado como corretor e como gestor na unidade de Porto Seguro, e para as pessoas que eu estava vendendo a franquia, era interessante, poxa, você não tem vontade de assumir conosco essa unidade? E eu nunca tive esse desejo, eu nunca tive essa intenção. Tive até algumas oportunidades, olha, vamos lá, você não precisa aportar, a gente aporta e você toca o negócio. Olha, não é o momento. Não porque eu não acreditasse, porque não era o momento, eu não estava pronto para isso, né? E ao longo de 3 anos e meio, né, a gente veio construindo essa trajetória de hoje, Remax Casanova, através da Rede Pro 4. Aprendemos muita coisa na Multi-Office, na Rede Pro 4, querendo ou não, a gente terminou absorvendo muita coisa que foi passado para nós, e chegou no momento de reconfiguração societária para a gente seguir alguns rumos, alguns ideais, que eu e o Fábio e o Léo e a Dani também apostou nesse negócio, e aí sim eu tive a oportunidade, através deles, de entrar para a sociedade no momento da renovação da franquia. E foi um momento muito oportuno também, porque é o seguinte, vocês sabem que o contrato de franquia,
ele dura 5 anos e o nosso contrato de franquia finalizava em maio de 24. Isso aí. E a partir daí a gente começou uma discussão para renovação. E aí nós achamos alguns caminhos para eu poder entrar, nós compramos, né, uma parte da sociedade, eu entrei também uma parte da sociedade, enfim, demorou um tempinho para a gente poder se ajustar. 6 meses? Acho que sim, né? 6 meses, menos com o Fábio, né? Eu e o Fábio a gente estava muito próximo, a Dani também sempre muito próxima, e aí sim entramos eu, a Dani, e reconfiguramos toda essa sociedade, e a partir de agora tem que dar lucro 100%, né? Não tem O Léo, ele tá só como investidor. Hoje sim. Tá. Hoje sim, mas eu sempre falo pro Aleixo, né? O Aleixo sempre foi meu sócio do dia 1. Não porque a gente divide a comissão, não é só isso, não é só questão financeira, sabe? E é questão mesmo exatamente disso, de, assim, desde, vamos comprar copo de vidro pra companhia? Vamos. Dani, Aleixo, o que vocês acham? Sempre. Nunca foi imposto nada, né? Tô pensando em tal coisa, não é, eu vou fazer tal coisa, não. Tô pensando assim, desse jeito, o que você acha? Vamos construir junto? Então, isso para mim é sociedade, né? Vocês já eram sócios. Exato. Já. A questão não tá... Mentalidade de sócio já. exatamente, né? Então, essa colocando agora, nada mais justo, na verdade, até né, dele da Dani entrar, para poder ajudar de fato operando no negócio que é deles, né? Tem essa questão psicológica também. Imagina, então, não que o Aleixo deixou de trabalhar quando não é isso, mas agora é mais O justo. sócio dele, né? É mais justo para ele, inclusive. E aí, agora a gente vai para Lisboa, né, Portugal, conhecer a operação deles, visto que vocês, né, nós vimos na Argentina, até pra gente caminhar aqui pro final, depois tem mais um quadrinho, mas eu acho interessante a gente pontuar isso daqui. Eu voltei da Argentina, junto com a Bru, bem animado com tudo que eu vi lá, e a gente deu um 360 assim na imobiliária, um up, trazendo algumas ideias. Estruturação também, assim como vocês, né? Eu acho que vocês também voltaram com algumas ideias de lá, né? O que vocês viram lá que mais chamou a atenção do ponto de vista estrutura imobiliária e também o corretor, né? A diferença do corretor de lá por daqui. O que vocês esperam enxergar e encontrar lá em Portugal agora? Bom, essa fica pro Fábio. Porque ele não foi pra gente. Exato. Portugal vai ser novidade pro Aleixo. Tinha viajado e tinha chegado na Bahia, tinha passado aí algum tempo. Agora você é sócio, agora você foi pra Portugal, né? Mas, enfim, eu terminei indo o Fábio toca essa aí, porque... Ele tinha acabado de voltar da Bahia, se não me engano, ele tinha passado o final do ano lá com a família, e aí ele não pôde ir, mas aí a gente até comentou, Portugal, se a gente decidir ir como empresa, vai ter que ir os 3, sim, né, tem que ir, até pela experiência que eu tive, né, que a gente teve na Argentina. Para mim, foi muito importante entender como um país que, na teoria, né, tem muito mais problemas que o Brasil no mercado imobiliário, não tem financiamento bancário, os valores oscilam demais, Inflação bizarra. de muito, né, assim, eu ficava tentando entender e eu vi o número deles. Como eles conseguem chegar nesse número, né? E aí, assim, o que eu vi, primeiro, né, o corretor de imóveis argentino, ele tem essa visão de empreendedorismo na veia. Ele não tem esse viés que seletista de tenho meu broker que vai fazer por mim, eu sou empregado dele. Essa dependência, né? É um associado Remax, onde ele utiliza as plataformas, os treinamentos, né, a marca, a unidade em si para poder atender seu cliente da melhor maneira. Mas, por exemplo, todos os agentes que a gente conversou lá, que é do top producer, tinha o seu próprio assistente. Todos. Não somente o assistente pessoal, mas também tinha um fotógrafo pessoal, não era da imobiliária. Eles pagavam do bolso dele as fotos profissionais, vídeos, drones, redes sociais. Tinha um assistente, um ou dois assistentes às vezes, né? Alguns tinham até 2, para subir contrato para assinatura, para cadastrar imóvel no portal. Eles, cara, né, gente, porque ele via que o tempo que ele investia cadastrando imóvel, era muito caro, né? Muito mais caro do que ele pagasse num assistente administrativo. Ele usa a estrutura da imobiliária, né? Exato. Que é inteligentíssimo. Eu Falo tanto isso com assistente da imobiliária, tendo meio que o direcionamento do broker, outro até do staff da imobiliária, né? Mas pelo menos ele tá livre para poder atender cliente. Isso aí para mim, assim, eu fiquei e até perguntava se vocês não, a imobiliária não paga nada?
Não, como assim a imobiliária vai pagar alguma coisa para o meu assistente? Pelo contrário, eles ainda pagam FII, né? De associação. E é normal. E aí eu percebia que assim, São $1.000, não é? só que daí eu entendi por que as imobiliárias, eu via, começava a seguir, né, as pessoas na Argentina. A imobiliária tinha lá 3, 4 mil seguidores e o corretor tinha 70, 100 mil seguidores. Porque eles investem na imagem deles, sim, e uma imagem de detalhe. E todos, qualquer redor. Não, no Instagram deles, tudo era de imóveis Remax. Não era a marca própria do corretor. Isso eu vi muito lá também. Que às vezes a gente vê aqui, não, o corretor tem a marca dele, né? Fica com um pouco de, será que coloca o Remax ou não? Lá todos colocam, a gente Remax. Veste a camisa, né? Não, eu acho que também é um pouco burrice isso, né? Você tá pagando a associação para uma empresa que tem 53 anos, tá em 120 países E não usa isso. e não usa aí, você usa a sua marca, que é que regional, local. Então, né? Mas enfim, aí lá eu vi que todo, assim, pelo menos, né? Eu enxerguei dessa maneira que o corretor argentino tem essa visão um pouco mais pra frente. Eu também. Gastar 3, 4 mil dólares em marketing é uma questão cultural dentro da operação de corretagem mesmo lá. O americano também, ele é assim, né? Ele investe muito no seu marketing. A imobiliária, no caso, ela entra como para resolver as questões jurídicas e administrativas dele, né? É um suporte, é um back office imobiliária. Então é essa visão de não achar, não, isso a responsabilidade da imobiliária. A imobiliária lá, os caras não fazem, não tem portal imobiliário, né? Não tem essa. Tu fala assim, não, eu tô aqui para atender você, corretor, com as suas demandas administrativas. Marketing, tudo isso, a responsabilidade é sua. Também voltei com essa visão, mas isso é uma coisa que vai levar tempo ainda do Brasil chegar aqui. Os corretores que mais despontam aqui, sendo o mercado tradicional aberto ou de exclusividade, todos eles fazem isso. Né? Hoje a gente estava com uma corretora conversando, ela veio de Recife. Ela tá vindo de Recife para cá e ela, não, meu marketing, eu faço meu posicionamento, eu sou responsável, eu faço isso. É mais eu e não, não, a imobiliária que tem que fazer. Então essa mudança de mentalidade mesmo. Isso eu vi muito na Argentina. Foi o que mais me pegou na Argentina. E da imobiliária, teve alguma coisa que você olhou e falou? Não que isso seja um fator que ingesse um pouco, né? Não vamos mais pagar foto profissional, não é isso. Né? Mas, logicamente, entender como eles conseguiram fazer 10 corretores, fazer um faturamento de 100 mil dólares no ano, né? 500 mil no ano de faturamento. 10. Como assim? Uma mulher aí às vezes a gente foi, né, visitar uma mulher até uma mini casa nova, né? A Uno. O Uno, exatamente. Sei lá quantos corretores tinham lá, assim, lotado, tava todo mundo lá na imobiliária. Tudo bem que até teve lá, né, O nosso momento. teve nosso momento, mas tava lotado, todo mundo atendendo a gente, não só os brokers, mas os próprios corretores atendendo, levando, mostrando a unidade. E assim, eu vi o número de negócios, de transações que estavam rolando naqueles placares. Cara, tava no começo do mês, tinha tipo 20 vendas fechadas em 3 dias. Em 3 dias, como assim, né? Aí é exatamente isso. Por quê? Porque os corretores são de altíssima performance, né? A comissão, na verdade, o valor de venda é baixo, né? Mas eles vendem muito, muito. Então eles não param de captar imóveis e não param de vender, né? E ficam num Eles entenderam todo o processo, né? Aí entenderam. É legal que, né, se pudesse um dia a gente ter condições de levar corretores para a Argentina. Imagina, a Argentina tem 5 anos na nossa frente. Imagina Portugal que está há 20 anos, né? Então, até eu que espero de Portugal, deixa eu falar para ele, tá muito ano lá. A Priscila Spill, Vart, você diz, então, depois, porque eu peguei ela ali, ela veio conversar, ela até me encontrou nos melhores do ano e falou pro marido dela, você precisa conhecer o André. Falou assim, ele que me convenceu a ir, porque eu peguei ela lá um dia na Casa Nova. Eu não sei se eu vou. Falei, o quê? Falei, como você não sabe? Você tem que ir mais por causa disso, você vai mudar sua cabeça, você sabe, sair, né? Ela comentou disso. A gente fica aqui, cara, numa bolha, e aí a gente vê até uma outra regional de outra, que é bom, a gente pega os aprendizados, mas quando você sai do país e para qualquer lugar que você vá, se é mais avançado, se não é, a gente sempre aprende alguma coisa, exatamente. Bem legal. E aí ela me encontrou e falou assim, foi ele que me convenceu. Eu falei, foi? Ele falou, foi, na verdade, quando a gente reconheceu, a gente... Chegou a Platinum, poxa, vai, direito seu. Isso. E eu, depois da Bélgica, eu falei, e aí, valeu a pena? Porque tem certeza, né? Os corretores vão que tem essa oportunidade de ir,
Não só os corretores, né? Mesmo a gente. Pra gente foi incrível. Ela foi a nossa primeira Platinum, né, a Priscila, que foi no ano passado, que também a gente teve esse crescimento não só de faturamento, mas de número de agentes em clubes, né, acompanhou esse crescimento. Pra gente também aconteceu. Então eu achei Muito gostoso, né? legal também. E a Priscila como Platinum no ano passado também, e 2 corretores quase bateram. Platinum. Quase, Oh. né, então Luciano, Rodrigo estavam lá, poderiam ter, se tivesse mais uma vendinha um pouco mais alta. Esse ano vai. Essa é a ideia. Não só os 3, mas outras pessoas que estão ali, né? Enfim, se eu falar nomes aqui, eu posso até ser injusto com algumas, mas tem muito corretor bacana. Acho que todo mundo que está aí no 100%, até alguns do executivo que estão chegando agora, tem possibilidade de chegar no Platinum. A gente está com uma corretora hoje, não vamos falar nomes, né, para não ficar... Mas que está tendo um bom desempenho, não fazendo nada de mirabolante, né? Não tendo ideias megalomaníacas, né? Mas fazendo feijão com arroz muito bem feito. Super posicionada. Só E- 30 apartamentos de até 1 milhão, 1.200 no máximo. É Mas sempre todo lixo, né? Hoje, olha só, que coisa, né? Sabe qual é a maior dificuldade dela hoje? Atender todos os leads que chegam através dos portais imobiliários. ela não tá dando conta. Ela não tá dando conta de atender. State. Já tem, tá chegando. Chegando. Mas veja só, qual é a maior? A gente ouve muita reclamação. Não tem lead, mas porque ele não achou o negócio dele. O dia tirando pra tudo quanto é lado, fica tirando pra tudo quanto é lado, e assim, ela arrumou uma forma, e não tô dizendo que é fácil, que é simples, mas hoje ela tá com dificuldade de fazer todos os atendimentos por conta de um volume que ela tem. Ela achou o negócio dela. Esse problema bom, né? O problema bacana, ela achou o negócio dela. Uma outra corretora também é marca, só que essa não tem problema de leads vindo através de plataformas de atendimento. Ela tem de relacionamento entre um local muito pequeno que ela escolheu para trabalhar. Aquela comunidade está identificando ela como a corretora. Isso eu acho que o corretor especialista. Ela tá Quando ficando famosa, a comunidade começa, as pessoas ali em volta estão começando a buscar o trabalho dela em função de um plantio que ela fez ao longo de um tempo. Ponto, que é o nosso negócio, né? Então, eu acho que a pessoa tem que se encontrar dentro do modelo de negócio da nossa empresa, de qualquer outra empresa, ela tem que se encontrar, não ficar executar, né? Claro, e assim, tudo é com muito trabalho. Também nada disso foi troco de nada. Mas eu acho que o brasileiro, me corrija, né? Que eu acho que falta no nosso time, falta na maioria dos times. O posicionamento é o número 1 ali do modelo. O número 1 dos 9 passos, posicionamento. E eu acho que é o que é mais ignorado. Mais negligenciado. E aí todas as outras etapas, elas não funcionam bem se você não está bem posicionado. Você não consegue fazer um bom estudo de mercado, você não consegue fazer uma boa precificação, e aí você demora para pegar a venda e demora para pegar a gestão. Hoje, com 4 anos de unidade aberta, a gente consegue perceber que o corretor que não se posiciona, ele anda de lado ano a ano. Ele às vezes tem até um crescimento, mas ele é tão pequeno, perto daquele que chega, entende o negócio e aí ele se posiciona. Quando ele decide se posicionar e faz o negócio de uma forma estruturada e direito, pronto. O crescimento dele é exponencial. E posicionamento puro mesmo, de quando aparecer um imóvel nem que seja do bairro do lado, indicar o outro corretor. Porque quando ele indica, ele tá crescendo o quê? O nome dele dentro da rede. Porque aquele outro corretor vai indicar ele. E aí cada vez mais. Mas não, aparece uma casa ali do lado, um terreno, fala, cara, eu vou pegar, aí pega. Aí pega aqui. Aí Não, eu que sim, tem outro imóvel em tal lugar, eu tenho que... Não. Inclusive essa corretora, exatamente essa, né? Isso, né? Ela é posicionada num bairro, em Campinas, tem um imóvel do lado, ela faz o referenciamento para o corretor posicionado do lado, né? Ela entendeu, né? Agora a questão de Portugal, acho que assim, para mim é uma incógnita, não sei como vai ser lá, de verdade. Tô animada. Tô super animado, porque eu nem imagino como falou que tá animada também. É comer bacalhau. Tá animada, Dani? E mais? Mas assim, a questão de dentro do universo Remax, de verdade, assim, a gente sempre vê, né, Helene Ribeiro, Mônica Silva, enfim. Mas eu nem imagino em qual patamar que esses caras estão, né? A gente pode até... Com certeza, estão bem posicionados e trabalham no seu marketing. Eu tenho 2 amigos meus que foram corretores meus lá no Sul, que estão lá, não trabalham na Remax, porque eles não foram aprovados, né?
Nossa. Não é qualquer um que entra na Remax lá em Portugal. A gente recrutou agora um gestor da Era, que é uma concorrente lá da Remax em Portugal. Ele era um gerente lá. E aí ele veio pro Brasil e tá com a gente. É. Tá lá em Itatiba. Legal. Não, esses dois visões, eu falei assim, não, Fábio, você indicou a Remax pra eu procurar lá. Mas assim, eu tinha que ter já um domínio de um posicionamento ali que eu não tenho ainda. Eu vim agora do Brasil, assim, só daqui 2 anos que eu vou tentar de novo entrar na Remax. Então, imagina o nível que é lá. Vai ser bem bacana. Quero chegar nesse nível. Então, Maravilhoso. acho que fica o recado aqui, né? O modelo não funciona sem posicionamento. Não adianta. Você anda de lado. A gente tem esses números, a gente vê os nossos corretores que não se posicionam, eles batem executivo num ano, no outro ano executivo. Tem poucos, mas Chega perto, bem e tal. Mas é eu aqueles te lá. que escolhem ou uma localização, né? Ou um perfil de produto para trabalhar, cara, é muito melhor. Aí você tem que abrir mão de algumas coisas, tem que dizer não. Para um slide interessante, quem é posicionado, depois que ele consegue achar o negócio dele, e ele aplicou as técnicas de posicionamento, que não é apenas ter imóvel numa mesma região, todo mundo acha que é só captar. Hoje a briga no grupo foi por conta disso, captação. Gente, posicionamento é muito mais do que isso. Captação de imóvel é uma das características do posicionamento dentro do seu posicionamento. Acho que posicionamento tem a ver com você entender daquele nicho, aquele mercado que você está trabalhando. Precisa ser geográfico? Tá, você tem que entender aquela geografia se faz sentido, né? Você se posicionar, se um cliente que compra nessa região, ele compra na região do lado também? Opa, compra? Não compra. Quem compra aqui não compra lá do outro lado. As tribos, como que você conversa com esses clientes? Qual é o nível de comunicação que você tem com eles? Consigo entregar o que ele me demanda? O que eles comem, onde eles dormem, né? Quais são os hábitos, né? Globo Repórter, como que são os hábitos dele? Eu acho que é muito mais. E, depois de um tempo de plantio, essa comunidade, esse nicho de mercado, começar a o identificar como especialista naquela região. E com isso, eu estou falando de tal da Remax. É assim que ele precisa ser conhecido. Então, é um trabalho de plantio e, no final das contas, fica mais fácil. Muito mais. Fica mais simples, não precisa inventar grandes movimentos, porque o mercado termina conspirando a seu favor. As pessoas te indicam o mesmo cliente, você utiliza o mesmo cliente várias vezes, você vende a casa dele, você indica para comprar uma outra, aquela pessoa te indica na mesma região e fica tudo muito mais fácil. Você não dissipa energia em pegar clientes muito diferentes ou imóveis muito diferentes. Mas é engraçado que isso tem em todos os mercados. Se você vai para uma indústria, né, que é onde eu trabalhava, para atender, para vender notebook, por exemplo, vai ter aqueles gerentes de conta que atendem grandes contas, tem aquele cara que atende lojas médias, tem outro que atende loja pequena. Se você pegar um funcionário desse e falar assim, você vai atender todo mundo, escolhe, aí o que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Porque você precisa bolar uma estratégia de atendimento para cada perfil. É a mesma coisa. Então, se você pega um imóvel de 2 milhões de reais, um terreno de 300 e um apartamento em outra região, cada vez que você faz esse trabalho vai ser mais demorado do que, né? Então, o começo demora mais o posicionamento, mas depois isso se torna mais rápido. Vamos... Eu quero aproveitar o ao vivo aqui, o ao vivo não, a gravação aqui, para fazer um convite então pro Aleixo, que assim ele não escapa. Cara do Aleixo. Só para Aleixo? Eu gostaria de te convidar para fazer um treinamento de posicionamento pro time da Evoque. Opa, legal. Topa! Sei que a agenda de vocês é super apertada, mas se você conseguir, adoraria te Vamos marcar aí um dia, tem que ser talvez antes da viagem. Já gostei mais. Você sabe o que eu estou desenhando até abrindo aqui? A gente vai fazer treinamentos durante o ano que são cada um dos nossos passos. Então, o primeiro é de posicionamento. E aí depois cada passo desse, nossa, mas um treinamento inteiro de dossiê do corretor, que é um dos passos, né? Um treinamento de plano de marketing, inteiro de plano de marketing, 2 horas, 1 hora, eu não sei. Mas pegar mesmo e na sequência correta, né? Então, primeiro é o posicionamento. E aí, gente... E assim, eu acho que faz super sentido. Quem entende de todas essas etapas do processo que a gente prega o tempo todo, uma está conectada à outra. Uma da frente não faz sentido se você negligenciar alguma de lá atrás. Não funciona, né? Isso começa a quebrar. E eu acredito muito em posicionamento. É um desafio, mas sem posicionamento fica tudo muito mais difícil. E aproveitando o convite, então, vou fazer um convite para os dois, né? Sábado agora é nossa inauguração da unidade do Swiss Park. Vocês estão convidados
das 2 horas até as 18. Tá? Na sexta-feira eu falei que talvez não. Ele falou que talvez. A gente conseguiu show. Eles mudaram viagem. Ó, a gente tá com moral, hein? Mas tem o balão lá da Remax, 90 metros de altura, porque ela quer subir no balão, por isso que irá. Não é mentira. Legal, A gente vai lá, a gente faz questão. Vamos no. Vamos encerrar então? A gente tem um último quadro aqui, que é uma pergunta que a gente faz para todo mundo do mercado imobiliário, que se chama Vídeo Corretadas. E eu gostaria de saber de vocês, situações inusitadas ou uma situação que tenha sido engraçada. Então, nesses muitos anos aí de mercado imobiliário, eu tenho certeza que histórias não faltam para contar. E contem aí pra gente, tentem dividir aí com a gente uma situação que foi assim, nossa, essa é justa, essa foi engraçada, enfim. Solta a vinheta aí, mas tem uma vinheta. Agora dá pra cortar bem de cabeçada. Vamos lá. Vídeo Corretadas. Já conseguiu? A cara do Fábio, ele tá selecionando, não seleciona não, só conta. Eu vou contar uma minha, então. Conta. Comigo. Summit. Qual o nome do hotel em Atibaia? Do Summit. Tauá. Tauá. Summit no Tauá, primeiro ano de Summit no Tauá. Eu encontrei toda a minha galera da Bahia numa daquelas noites, né? E tomei algumas a mais, né? Primeiro foi uma dificuldade enorme para poder achar o quarto, meio labirinto, né? Eu cansei de procurar, grande pra cara. Eu me perdi, eu cansei de procurar. Encontrei mais algumas pessoas no meio do caminho também que não conseguiu achar, porque tinham tomado alguns drinks a mais. Até que enfim conseguimos achar o bendito quarto. E os drinks foram um pouco exagerados, que eu deitei, eu acho que no quarto tinha o Léo, tenho certeza que o Léo tava, o Fábio tava em outro quarto, você não tava nesse quarto. Não, eu não dormi lá no Tauá. Verdade. Eu voltava pra Campinas. Eu não me lembro quem tava, eu acho que a Adriane deu pra perceber que você não é. Era o responsável. E o Adrianinho na outra cama, 3 camas de solteiro na cama do meio, né? Deitei, cheguei daquele jeito, né? E tava e assim, meio tonto. E eles, eu percebi que eles. Não percebi nada, né? Não tava entendendo muita coisa. Deitei, Ainda que lembra. abri tudo e tal. Isso me contando, porque contaram depois, né? Do nada, pum, caí de um lado da cama. E aí, o pessoal não viu, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Não, tá bem. Subi meio assim, meio torto, né? Não satisfeito, daí uns 2 minutinhos, buf, caí do outro lado da cama, não conseguia ficar em cima da cama. O negócio estava tão difícil que não conseguia ficar em cima da cama no treinamento. Quem foi que colocou cama de solteiro pra mim, né? Cama de solteiro, eu tava pequeno demais e não conseguia parar em cima da cama. Eu acho que é terceiro, eu caí 3 vezes da cama, não conseguia ficar em cima da cama. Nesse dia foi e aí foi cômico, quando eles pararam de dormir pra dar risada das quedas que eu tava tomando da cama em função da... Por que você não pegou seu travesseiro e foi dormir no chão? É mais fácil, do João não cai mais. Cai mesmo. A gente vai beber uma junto lá em Portugal, então. Vamos. Nossa, Maria, o André também não. Mas aí é uma cama de... Você é desligo do filho. Eu também sou. Quem colocou meu fim agora foi a Chama né? Meu, obrigado. Valeu. Deixa o Fábio contar. Ah, tem uma história também engraçada? Vamos lá. Eu lembrei aqui do Primórdios, quando era corretor. Lá em Cariacica, no plantão de vendas, teve um lançamento. Talvez Vitória, exatamente, estava em Vitória no Espírito Santo, ia ter um lançamento em Cariacica. Eu fui convidado para poder participar. Não, no lançamento eu nem entrei na roleta lá, fiquei, né? Eu só estava atendendo retornos, né, de clientes meus. E aí, no final do dia, já estava de noite, né? 8, 9 horas da noite. Então tava de escuro fora e dentro do plantão tava aquela, né, luminosidade gigante, enfim. E aí eu lembro que a porta tava fechada, a porta de vidro. E o segurança tava lá fora, veio 2 amigos de segurança, olharam lá pra dentro, viram, né, aquele monte de gente, né, enfim, recepcionista lá, né, um pessoal bonito e tal. E aí tinha um outro segurança lá dentro. Tinha um fora e um dentro. E aí os 2 que chegaram lá, que eram até moradores da região ali, olhou lá dentro, viu o outro segurança lá dentro que era amigo dele, meio que cumprimentou, mas eles queriam entrar e o segurança, eu vi só, eu tava lá na minha vez, né, então eu tava olhando assim, minha vez não, eu tava procurando, esperando o cliente chegar, e eu vi esse movimento todo. E o segurança ali fora, não, você não pode entrar, não, eu vou entrar, vou cumprimentar o cara lá. Mas eu vi que ele tava meio que de olho na mulherada que tava lá dentro, né, eles viu, assim, né, todo, não, eu vou entrar, eu vou cumprimentar meu amigo lá dentro. Ele bateu com tanta força na porta de vidro
Cara, assim, sem brincadeira, tava pra ver a marca da testa, do nariz e da boca. Na porta de vidro. Tão forte que foi. Um cara Assim, dos dois. E eu tava bem na frente, né? Eu não vi. Pensei que, né, enfim, mas sabe quando você vê ele chegando assim, bateu a mão, bateu a cara e assim, todo mundo começou a dar risada, coitado, né? Eu fui lá, o segurança veio, levantou ele ficou muito sem graça. Deu uma água, comecei a conversar com ele, até tentando, né? Pô, coitado, ele vergonha, né? vergonhoso, mas ele veio a cair no chão, caiu. Eu dei muita risada dele na hora, até depois eu até levei. Pô, né, meu, você devia ter visto a porta. Não, eu tava empolgado de ver meu amigo aqui que não via há um tempo, não sei o que lá. Ele virou corretor de imóveis, tu vê ele. Juro, eu comecei a conversar com ele, e assim, pô, eu queria trabalhar, como que funciona isso aqui e tal, né? Tanta gente bonita. Foi primeiro, você não vai atrás de mulher aqui dentro. Você vai, né? Você vai atender clientes, faz parte esse negócio de lançamento, mas eu acho que você começou um pouco errado. Já segundo, você vai prestar atenção nas portas. Todo o tempo porta de vidro. Tome cuidado, mas ele até hoje, como corretor, assim, depois, mas eu lembro claramente quando ele veio, o que ficou marcado pra mim é exatamente a marca da testa, do nariz dele e da boca. Caiu pra você, um bico na porta também, né? Coitado, amassou a cara dele na porta. Foi bem engraçado isso aí. Bacana. Eu tô ouvindo a história aqui pensando, né, que agora nas próximas viagens que o Aleixo for, a gente pode levar aquela cerquinha igual tem na cama do Pedrinho. Já é. Super prático de levar, inclusive. Põe ele perto da parede, já minimiza um dos lados. Então, o detalhe eu acho que era esse. Eu tava na cama do meio, né? Enfim. E tinha medo o Alexandre deu uma segurada agora, viu? Depois, não sei se é porque virou sócio também. Maturidade, né? Maturidade. Na verdade, o fígado não vai aguentando muito mais, né? Idade, né? Idade vai chegando. Mas é verdade, tenho dado uma segurada. Ultimamente, pegando mais leve. Mas a gente sabe que lá em Portugal a gente vai beber alguns vinhos lá, vocês, isso é certeza. Parabéns, tá? Pela trajetória de vocês aqui. Obrigado pelo tempo. A gente é bem fã de Você agradeço. Obrigado pela oportunidade de vir aqui bater um papo, trocar isso rápido. Obrigada a vocês. Aparece aqui, Dani. Vem aqui. A gente mostrar você. A Dani. A Dani é mais uma sócia. A que cuida do A dinheiro. que cuida do Fábio. Antes de cuidar do dinheiro, ela cuida de mim, exatamente. E não, a gente tá junto, né, muito mais tempo do que eu tenho de corretagem, né? 20 então... Eu vi uma foto recente de vocês, novinhos. Eu falei, nossa, que babies. Cheio de colágeno, né? Você é doido aí. Mas é legal que desde o começo, tudo que... E aí, vou virar corretor de imóveis, o que você acha? Você coloca a mão, normalmente dá certo, vai embora. Tipo, sempre me deu muita força, né? Tipo, apoio literal, né? Tô pensando em investir numa franquia imobiliária, o que você acha? Não entendo muito bem isso aí, não. Se você falar que vale a pena, vamos embora. Então, tudo ela me apoiou. Muito parceira, né? Muito, muito parceira. E aí, quando veio essa questão de não tô dando mais conta do financeiro, né? E não é minha praia financeiro, nunca foi. Até mesmo porque eu gasto muito, não tenho muito controle. Dani, a gente precisa da sua ajuda, né? Então a ideia é pegar um pouco da minha, né, metade da minha parte, que já é naturalmente dela, né? Então tá nomeada, né, com o seu CPF, e aí você vai cuidar do financeiro. Tô meio que assim. Topa? Bora, né? Ela é fotógrafa, ela tirava foto dos imóveis, profissionalmente, mas meio que por hobby, que ela gosta de tirar foto. Múltiplos talentos aí. Mas ela teve que deixar de lado essa paixão de fotografia exatamente para poder cuidar do financeiro, né? E hoje, assim, nunca mais tivemos preocupação em relação a isso, né? Tipo, Dani, tem caixa? Faz aí. Se eu for competente, controla a gente pra gente não fazer bagunça, né? É um equilíbrio feminino no meio de tantos homens, né? Afinal de contas, Ordem, tudo muito claro, objetivo. Tem um errinho, acata aquele errinho lá. Opa, isso aqui não tá certo, não, essa nota bem errada. Isso aqui não, isso aqui pode. Ali, ó, o trabalho de entrega muito. Parabéns. E com muita tranquilidade, nada assim de grandes esforços. Claro, tem que ter dedicação, mas faz com muita tranquilidade o trabalho, né? Que eu acho que é isso que é o mais legal, né? Acho que faz com tranquilidade e gosta de fazer. Eu acho que esse ano vocês vão bater uns 8 milhões no mínimo. Amém. Toma. A gente vai conversar à noite, ó, no final do ano.
E espero que, né, a gente fale, lembra aquele dia que a gente conversou, tá? Tem tudo para dar certo. Tem estrutura, tem um time, tem sinergia, tem competência, tem carisma, né, empatia. Obrigado. A gente espera o mesmo, não menos do que isso, na verdade, para a Evoque. De novo, né? A gente fica muito feliz quando vê uma empresa de pessoas que a gente gosta, que a gente admira, crescendo junto também. Às vezes até a gente fica triste quando vê uma empresa não indo tão bem, uma pessoa que a gente gosta, a gente se apega de qualquer maneira, né? Claro. Porque a gente passou pelo que tá passando agora, né? Pela dificuldade, pelo momento vidor, né? Exato, né? A gente não, eu sempre falo isso pros brokers que estão entrando agora, os novos franqueados. A gente não nasceu grande, né? Até pegando a frase do Léo, né? Quem nasce grande é elefante, né? Não é. A gente é uma startup. Nunca trabalhou no mercado de Campinas. O prédio, só o prédio era grande. É isso que eu ia falar, o prédio era o elefante. Custo índice era enorme, Grande, então o desafio era maior ainda. maior ainda, mas a gente passou pela dor de recrutar, como você falou, era difícil, não foi que era fácil, mas a gente soube lidar com as expectativas. Acho que um segredo também é esse, não, a gente tem ambição, mas tem que saber quanto que você pode crescer, até financeiramente falando, não dá para fazer tudo de uma vez. Então a gente sempre teve esse cuidado de, a gente quer chegar ali, mas como que a gente vai chegar até ali? Dando pulo ou dando Não pulo? só o objetivo, mas, né, Exato. caminho, né? Como a gente vai chegar, né? Então, que até o Alex comentou, né? Eu sou um pouco até mais conservador nesse caso, porque eu sei que a gente vai chegar Japonês, né? também. Tem que ter, mas aí que tem uma questão do arrojo né? Vamos chegar, a gente vai conseguir sim, né? Do Aleixo, da própria Dani também. O Léo e nem se fala. Léo, assim, ó, vocês falaram que eu chegar em 10 milhões, pode tocar. Toca aí, faz ainda sei. Aliás, Seu voto de Minerva, eu confiança. O voto de Minerva dele não é muito assim, tipo, tem gente que tá em dúvida, ele fala assim, que se decidiram. Tipo assim, está em dúvida? Então eu vou estar em dúvida também com vocês. É meio que assim, não, mas ele é legal, ele dá muito direcionamento, principalmente na reunião de final de fechamento de ano, para quando o que a gente vai, né, propor pro ano que vem. Aí vem a ideia, as ideias, né, dele mais empresariais, né? Ele como CEO, né, como histórico de CEO de algumas incorporadoras, ou VP, né, também, ele tem muita bagagem para poder agregar na empresa. Que Parece, viu, Léo? Se o Madame parece aí, tá, Léo? Você tá muito Tá sumido. mas ele em relação, ele é gente boa, é um amigo, né? Eu conheci ele desde 2011. E aí tá, né? Acho que o Léo, ele também veio muito. Não é que ele me convenceu pela Remax, não é isso. Mas eu e ele sempre tiveram muita. Nós somos diferentes também, muito. Mas a gente tem muita coisa em comum também. Que é a questão, pelo menos, do reconhecimento. O Léo, isso aí eu não posso me queixar. O Léo sempre. Premiação, reconhecimento de corretor, vamos levar para almoçar. Isso aí nunca teve tempo ruim. Mas é justo para quem merece. Isso também sempre foi meritocracia. Não é qualquer um que fez qualquer coisinha que também vai receber uma premiação. Isso aí também ele sempre deixou bem claro. Mas é legal que, mesmo distante, contribui sim bastante com o nosso, principalmente na questão estratégica da empresa. Isso é legal. Entra numa visão de fora, né? Exatamente. Mas espero que, não que você seja entrevistado, mas qual que é o número que a gente vai fazer esse ano, então? A gente vai fazer. A gente, né? Nossa. Se você falou que a gente vai fazer 8, eu falei quanto? A gente vai fazer nós dois. Aí, A gente vai fazer uns 12, 13. Tem que bater pelo menos. 12. Se for um Premiere nas duas unidades, né? Foi quase na unidade de Valinhos. Aí que é. Então, unidade de Valinhos, pelo menos Premiere É, né? É essa a ideia, né? É o ruim que aumentou muito, né? aumentou exponencialmente ainda. Mas é bom, porque a gente, tipo, levanta a régua, né? Sobe a régua. Cara, sim, não precisa nem falar, né? Vocês estão sempre. As portas estão sempre abertas lá. A gente fez alguma parceria já de venda? Fez sim, né? Faneuls, a verdade. A ideia, de novo, é aumentar, inclusive. E agora lá em Campinas, né? A gente vai estar mais próximo. Mais ainda. E o Swiss Park é um bairro que a gente não conseguiu muito resultado, exatamente porque eu acho que faltou uma referência. Não que a Uni não tinha referência, não é isso. Não tinha nem corretor nosso lá, pé no próximo. A gente nunca teve. Hoje a gente tem, né? A Vanessa lá no Parque Prado. Vanessa tá aí próximo, mas ainda assim é um corretor. Consideram que Swiss Park é uma cidade Atividade lá. dá pra fazer muita coisa, né? Tá.
A gente vai fazer muita coisa juntos ainda. Legal, tem esse a Muito. partir do dia 22, inclusive, certo? É isso aí. Já tá funcionando. Dia 22 vai ser a oficialização. Tirei balão lá, Swiss Park, chegamos. Top. Maravilhoso receber vocês aqui. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade de virem nessa noite de terça-feira. Afinal, já tá de noite, já choveu, já aconteceu um monte de coisa. Nossa querida Maísa tá ali por trás dos bastidores, gravando tudo. Obrigada, Maísa. E, meninos, muitíssimo obrigado. Obrigada por terem vindo. Obrigada, Dani. Obrigado, eu que te agradeço. Foi super legal, dividir um Que pouquinho. gostoso de receber vocês. Tô ansioso pelo sábado. Eu sei que vai ser especial, porque vocês são caprichosos demais. Vocês têm capricho, vocês têm gosto de fazer as coisas, porque é tudo nos mínimos detalhes, é tudo com muito amor que vocês colocam, né? Não é fazendo por fazer, né? Eu tenho certeza que vai ser super especial. Estaremos lá para poder prestigiar a unidade do Swiss Park da Evoque 3. 3. Evoque 3, maravilha. Valeu. Obrigada.